E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um videozinho mais calmo hoje, mais camarada. Adivinha do que eu vou falar? Vou falar de Tinder. Acabei voltando pro Tinder, fiquei ali uns dias. Tô lá ainda, né? Mas assim, do tempo que eu entrei a primeira vez, lá em 2021, que eu falo no primeiro vídeo aí, o mais acessado do canal, eu tava bem acima do meu peso. Eu tinha outras fotos lá, né? Então, assim, era outro tipo de curtidas, acredito eu. Hoje eu consigo ver quem é que me curtiu e quem não me curtiu. Então, assim, as minhas fotos hoje, vou colocar algumas aí pra vocês. Elas são bem diferentes das que eu tinha antigamente, né? Na verdade, eu não entendia nada dessa coisa de imagem. O meu valor não se baseava na minha imagem do meu corpo. Entende? Eu tinha muito mais meu valor colocado nos valores morais, cristãos, né, família, do que apenas corpo e sexual, né? Então depois que eu conhecia os garotos da Red Pill aí, os criadores de conteúdo, né, que falam para os homens, eu comecei a entender essas coisas. Aí tu diz assim: como mulher? Que a mulher tinha que saber dessas coisas. Gente, eu era muito inocente, de verdade, tá? Então, eu tô acessando essas coisas. Como muitos inscritos aqui do canal, tem pessoas que escrevem que nunca ficaram com mulheres. Isso já não é nenhum nem dois comentários, tá? São várias pessoas que têm, assim, eu diria um medo, um pavor de se relacionar. Anterior a todo esse movimento aí de guerra dos sexos né, todo anterior a esse negócio de combater o feminismo, entende? Então tem pessoas que por sua personalidade ela já tem mais medo. Eu, por exemplo, o meu traço de personalidade é mais melancólico, tá? Mas como eu ouvi o Junior Masters dizer ontem, vocês conhecem, né, esses influenciadores aí, esses criadores de conteúdo, ele disse que ele é melancólico e colérico. Eu acho que eu tô mais por essa via aí, né, que vocês viram o meu último vídeo e falaram pra eu conversar com o Davi do canal Vida Ronk, né. Daí eu pensei assim, tá, eu vou falar do Tinder e eu também vou fazer uma brincadeirinha. Então eu vou falar um pouco do Tinder, mas eu escolhi 4 criadores de conteúdo pra falar pra vocês, tipo, se eu daria match com eles ou não. Claro, eu não tô levando em conta se eles dariam match comigo, tá? Mas então o Davi da Vida Ronk, o Guilherme Viking, que eu assisto, né, esses aí, o Miguel, o Beluga e o Ricardo Tomé, tá? Então daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas o que eu percebi do Tinder? Da última vez eu saí, na verdade, porque o Tinder tava me mandando muita mulher. Assim, sabe? Aí eu disse, não, né? Eu vim aqui procurar homem. Então eu quero homem, não quero ficar vendo mulher, tá? Parece que nisso o Tinder deu uma melhorada, né? Agora sim, ó. O que eu percebi? Homens com menos de 30. A lei do menor esforço. Tá? Eu até quero fazer um vídeo de 25 a 30 anos, como é que fica, muda a cabeça da gente e muda como a gente tem que se colocar no mundo, tá? Então essa lei do menor esforço, depois dos 30, ela não presta pra nada, tá? Então o que acontece no Tinder é isso, é o menor esforço. Então se o cara não é capaz de marcar pra sair contigo, só pra levar pra casa dele, então assim, ele não vai fazer muita coisa depois, tá? O pensamento é esse, né? E tem uma outra coisa que fica na minha cabeça, que é o seguinte: depois dos 30, se o cara não casou, cara, ou ele não quer casar ou ele quer outra coisa da vida, tá? Então até os 30, até mulheres que estiverem me assistindo, até os 30 eu acredito que o homem ainda consegue ser romântico e ainda consegue querer casar. 29 anos, 29, tá? O máximo. Depois disso, minha filha, assim, ó, tu vai remar, tá? Outra coisa, muitos caras, aí que tá, depois de 30, os caras não casaram, não separaram, não tiveram essa vivência, não tem filhos, sabe? Estão só no mundão aí,
Então isso é uma coisa que eu vou avaliar, essa questão do cara mais novo que eu, que não casou, se ele vai querer ter filhos, entende? Porque isso vai ser um impedimento, porque eu não quero ter filhos mais, né? Eu já tenho a minha filha, então espero que a pessoa que eu encontrar provavelmente tenha filhos ou não queira ter, certo? Então vamos fazer a brincadeirinha, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, o que eu levo em consideração como uma pessoa? Tem mais isso ainda, tem cara que chama pra ir pra casa dele, aí o cara nem me mandou, entende? Um áudio pra eu ouvir a voz. Porque assim, dependendo da voz, meus amigos, não dá, tá? E nisso eu vou trazer o exemplo desses criadores de conteúdo, porque eles trabalham isso. Dá pra perceber na voz. Se o cara é nervoso, se o cara é calmo, se o cara é querido, pá, dá pra perceber um pouco, né? Pelo menos eu consigo perceber. Então, assim, vou começar pelo Beluga, tá? Pelo Miguel. O Miguel é um assim, ó, que todos eles têm uma coisa em comum, né? Que eles são comunicadores. Então, assim, eu tenho pavor. Mas é o que acontece, os homens vão ficando mais silenciosos ao longo do tempo, né? Tanto para resolver problemas, assim, tudo. Eles vão deixando de se comunicar, tá? Então, esses 4 que eu citei aqui, eles se aprimoraram nessa questão de comunicação, né? De relação com as pessoas na rua, como eles falam, tá? Alguns querem se isolar, beleza, mas eles têm que conviver com outras pessoas. Então, eles aprimoraram isso até para vender as coisas que eles vendem, né? E então, isso é uma coisa muito interessante, que eu levo muito em consideração. Toda mulher, né, leva em consideração, na verdade, que o homem se dirija a ela com palavras, converse. Porque, por exemplo, se tu passou por uma situação difícil, o cara não te deu nenhuma palavrinha de incentivo, sabe? Assim, depois, quando tu vai lembrar daquela situação, tu não vai lembrar do cara, entende? Tu vai lembrar, às vezes, que tu tava sozinha. Isso é a pior coisa do mundo, tá? Então, deixa eu começar, então, pelo Miguel. O Miguel, assim, se daria match? Acho que não, tá? Porque eu acho que nesse momento da vida dele, assim, ele ainda é muito fechado para certas experiências. Inclusive, eu acho que ele não deveria ter vendido a parte dele do Redcast. Mas, enfim, é aquele strike que ele tomou é meio duvidoso, então, assim, só pra deixar a pulguinha, tá? Assim, eu acho que ele tá se cuidando, ele fez o negócio do cabelo lá e tal, ele tem uma voz legal. Só que, por exemplo, quando ele fala dos pais dele ali, não sei também, sabe? Se ele teve bom exemplo dos pais, por que ele não continua tendo relacionamento? Mas, enfim, né? Se a gente fosse se aprofundar mais numa conversa. Mas ele é um cara assim, ó, ok, tipo, sairia com ele, entende? O Davi da Ronk. Aí são questões de personalidade, né, gente? Eu acho que o Davi ali, ele cria mais um personagem, assim. Mas assim, ele também é bonito, também sairia com ele, né? Enfim. Mas assim, eu gosto de assistir, sabe? Aí quando vocês dizem que no último vídeo ali que eu gravei que eu tava braba, que eu tinha que conversar com ele, teve um inscrito que comentou ali. E eu digo, eu acho que ele não é aquilo ali, entendeu? Tá? Mas ele bota aquela emoção ali e assim, eu prefiro uma pessoa que se expressa assim também, tá? Nesse sentido, o Guilherme Viking também, ele é assim, né? Ele é bem expressivo e tal, também sairia com ele. E assim, todos esses 4 que eu tô falando aqui, eles se cuidam, eles estão no shape, entendeu? Né? Tem uma mentalidade de crescimento, acredito eu, né? Porque ser criador de conteúdo também exige que você passe por momentos de estresse, ele tem uma série de coisas, então eles têm uma mente pra frente, né? Agora sim, gente, o Tomé é um charme, né? Com certeza sairia com você, Tomé. A voz do Tomé, o jeito que ele se porta. E eu acho que ele parece, quando ele fala assim de moral, de valores, ele é bem mais certo daquilo que ele tá falando. Ele é bem mais transparente, assim, eu sinto mais firmeza no que ele tá falando. E ele me parece ser uma pessoa
mais comedida, assim, sabe? Sem vícios, eu acho. Eu acho que não bebe, acho que não fuma. Isso pra mim é importante também, né? Os outros ali, o Beluga, não sei se fuma, não, acho que não, né? E nem bebe. Agora o Davi, sei que bebe. O Davi não, o Viking bebe, né? O Davi, não sei se bebe. Né? Então, assim, eu bebo socialmente ultimamente, assim, mas também em questão de corpo, assim, pra saúde não é muito bom não pra mim, não. Demora bastante pra me recuperar, então é uma coisa que eu não gostaria que o cara fizesse também, né? Então o Tomé também, a voz do Tomé é legal, assim, ele parece ser mais carinhoso, mas isso é uma questão de como o homem se porta diante do mundo, né? A gente sabe que o homem não pode ser muito carinhosinho, né? Sei lá eu como se chama, cremosinho, sei lá eu, né? Bonzinho, tem que se portar de uma forma assim mais incisiva, né? O Miguel acho que falta um pouco isso, tá? Mas assim, então assim, eu sairia com todos. Agora, se de fato iria dar match, se eles sairiam comigo, não sei no momento atual que eu estou, de repente não, né? Então, assim, essa foi a brincadeira de hoje, tá? Vou deixar aqui o meu Instagram, vou deixar aqui o meu Pix. Obrigada por quem tem apoiado o canal, tem mandado Pix aí, tá? Porque o YouTube, assim, às vezes, né, vocês sabem que demora pra remunerar a gente e tal, mas tem muitos apoiadores do canal aqui, inclusive os que apoiam comentando, dando like, compartilhando também, isso é muito importante, tá? Então, acho que era isso, pessoal, tá? Então, a gente tem que saber o que a gente tá procurando, né? Eu ainda estou lapidando o que eu tô procurando, porque eu acredito que eu quero evoluir ainda em muitas coisas. Por exemplo, eu quero evoluir esse canal, eu quero ir para outros assuntos sem deixar essas coisas de relacionamento, porque é coisa que eu gosto, é coisa do dia a dia, né? Coisas da gente. Então, de repente eu vou ajudar muita gente que, assim como eu também, começou essa vida de relacionamentos tarde. Então, assim, eu fui recém beijar na boca, se vocês quiserem acreditar ou não, com 24 anos, tá? Então, assim, eu só tive relações depois do meu casamento, tá? Então, pra mim, são coisas que são relativamente novas, tá? E vocês me ajudam muito aqui, colocando a opinião de vocês, porque eu não tinha essa noção de que Tinder ou festa é praticamente a mesma coisa. Então, nessa última vez que eu fiz o Tinder, eu pensei assim, gente, se eu vou escolher alguém só pra ficar casual, então eu vou lá no baile e encontro alguém pra ficar casual, né? Melhor lá, vou escutar a voz da pessoa, tudo, né? Mas eu já tô me colocando numa fase de novo de só ficar observando, tá? E eu preciso, tem coisas que eu tenho atraído, tô acreditando muito na lei da atração. A última vez, inclusive, que eu fiz isso, eu orei, inclusive, pra Deus, eu disse assim, Senhor, me mostra o que eu tô atraindo. Gente, só experimenta fazer. Tipo, pega, vai, combina com os amigos, com as amigas pra sair e faz uma oraçãozinha assim, tipo, o que eu tô atraindo? Tu vai ver passado pulando pra fora, tu vai ver presente, tu vai ver que o mundo é pequeno, tá? Então, assim, eu tô muito preocupada com isso, o que eu tô atraindo? E eu quero atrair um outro tipo de coisa, aí eu penso assim, cara, o que eu tô atraindo? Tá? Eu não quero mais atrair menino, né? Depois dos 30, tem ainda alguns meninos, mas a maioria, 34 pra frente, já é mais homem, entende? Eu realmente não vi essa diferença. Agora eu consigo perceber. Então, eu tô pensando que eu vou ficar mais um tempo ainda sozinha pra eu conseguir analisar bem essas coisas todas aí, né? Porque daqui a pouco eu vou estar com 40 e eu não posso jogar as minhas fichas fora. Digamos que eu tenho mais umas 2 fichas, né? Ainda pra
aproveitar minha juventude, né? Então, assim, não posso ficar desperdiçando, né? E vocês também acredito que não tem tempo para perder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês e boa semana a todos. Tchau!